Flávio Bolsonaro tenta mitar em convenção as moscas, recorre até a IA do pai e afunda de vez. E mais, Milei surta no Brasil, ataca o STF de forma baixa e leva uma invertida histórica. Quer ver o circo da extrema-direita desmoronar? Chega mais. Ela esteve ontem na convenção, numa arena que fica no Pacaembu, no estádio aqui em São Paulo. Letícia, teve confusão porque tinha muita gente, mas ao mesmo tempo tinha pouca gente, né? E aí tô falando gente de cargos, né? Que ocupam cargos importantes, lideranças partidárias, ou seja, lotou, mas flopou. Vocês que estão me assistindo nas redes sociais, se eu não for o presidente da República, vocês nunca mais poderão escrever com liberdade o que pensam nas redes sociais. Porque é isso que Lula vai fazer a partir do ano que vem. Ainda mais com a possibilidade de indicar 4 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Bom, Tomás, tá aí, subiu o tom o Flávio, é claro, convenção partidária, né, mas ele no início dessa pré-campanha queria vender a imagem de moderado, estava ali ao lado da esposa, a esposa também estava acompanhando ele, mas ele estava num tom bem mais doce, né, bem mais, olha, eu sou tranquilo, minha esposa me ensinou a ser um cara mais dócil, né, do que meu pai. Agora ele partiu para a figura mais parecida ao próprio pai, né, num passado não tão distante. É outro que tem uma dificuldade de se equilibrar, Sasa. Na verdade, como a Letícia bem apontou, o Flávio Bolsonaro tem uma dificuldade de cativar pessoas para a sua candidatura. Ele não é exatamente um político carismático. A gente acabou de ouvir o discurso dele, mesmo quando ele quer falar duro, ainda assim não é uma coisa que convence, não passa a autenticidade. E ele tenta se equilibrar. Por um lado, querendo quis se apresentar em um momento como o mais moderado, não é? Seria um pouco diferente do pai. Ao mesmo tempo, ele se meteu em tantas enrascadas, em tantas acusações de trambique, de maracutaia nos últimos meses, que a única solução, a única alternativa, o único caminho viável para que ele consiga se manter ali como um candidato com uma base forte é voltar a um certo radicalismo. Só que entre uma coisa e outra, eu acho que ele não conseguiu convencer ninguém. Não à toa, que já faz alguns meses que ele está patinando nas pesquisas eleitorais, caindo pouquinho a pouquinho, uma dificuldade de conseguir chegar próximo do Lula, que vai se distanciando também por conta de sucessos do governo, de políticas públicas que agora estão dando seus resultados, estão dando frutos, mas o Flávio ele está assim, ficando cada vez mais sozinho nessa dificuldade de convencer. Como a gente falou, a convenção dele estava vazia da própria família, não é o pai que está preso, teve que aparecer como uma IA que a gente imagina que deve ser ilegal, um irmão também nos Estados Unidos, que não pode voltar para o Brasil, um que está no Brasil, mas que não aparece, a esposa do pai, com quem ele aparentemente fez as pazes, mas na verdade continuam brigados, e faltaram também partidos, ele ainda não tem uma definição de vice, porque não sabe quais partidos vão ou não vão se aliar, há uma possibilidade de que o Centrão simplesmente não apoie o Flávio Bolsonaro, o que alguns meses atrás parecia impossível, que um União Brasil, que um Progressistas, que um Republicanos não ficasse ao lado do Flávio. É possível que alguns desses partidos, de fato, não tomem lado. A verdade é que o Lula, nesse momento, parece ser o único candidato capaz de compor uma coalizão que vai um pouquinho além do seu próprio partido. Não é? Então o Flávio está realmente em maus lençóis, eu acho que porque ele não consegue ter uma identidade clara. Por um lado, ele quer ser o responsável, quer ser o moderado, por outro lado, ele precisa ser o extremista, e ele faz discursos extremistas, mas não consegue. O Milei foi na convenção do Flávio, a gente vê o contraste. O Milei, com todos os problemas e a gafe diplomática que vai cometer, ele é alguém que consegue ali cativar mais ou menos multidões. Não que o Milei não esteja com um monte de problemas na Argentina, a popularidade dele está em queda, mas ainda assim, o Milei quando fala, quando grita, quando dança, ele consegue passar uma certa autenticidade. O Flávio quando fala, não sei se é porque ele está lendo, mas o fato é que ele não convence. Então a dificuldade dele é de fato fazer essa candidatura decolar, e eu acho que a convenção, apesar de trazer figuras internacionais, trazer Milei, trazer Netanyahu, acho que ele realmente, a convenção deu um mau sinal para a campanha do Flávio. A gente sabe que poder, sobretudo em Brasília, vem da perspectiva de poder. E hoje o Flávio não está conseguindo se mostrar como uma alternativa realista de poder para 2027. Claro, eles querem continuar garantindo a hegemonia do campo reacionário, do campo da direita, da extrema-direita. Mas chegar ao poder, assumir, subir aquela rampa em janeiro de 2027, não é impossível, mas está difícil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, rebateu as críticas feitas, os ataques feitos pelo presidente da Argentina, Javier Milei, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Fato é que a resposta dessa vez veio rapidamente, né? Os ataques ao ministro foram feitos durante a convenção do PL, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Milei reclamou de não ter recebido autorização para visitar Jair Bolsonaro, que segue em prisão domiciliar, após ser condenado por tentativa de golpe de Estado. Ele comparou o caso ao período em que o presidente Lula esteve preso. Como a gente mostrou há pouco, ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de lixo careca. Na tarde
neste sábado, Fachin rebateu as críticas ao colega do Supremo. Em nota, ele classificou a referência Moraes como desrespeitosa e incompatível com a civilidade e reiterou a autonomia do judiciário. O ministro Flávio Dino também se manifestou. Sem citar nomes, ele divulgou uma nota em seu perfil nas redes sociais em que critica trapaceiros e enaltece o poder judiciário na defesa do constitucionalismo. Ele disse que é essencialmente um sistema de limitação de poderes estatais e privados, inclusive estrangeiros. Em consequência, um bom tribunal estabelece fronteiras intransponíveis para os totalitários e trapaceiros. Palavras aí do ministro Flávio Dino. Janaína, que clima, hein? Olha, eu vou te dizer, realmente é lamentável, eu que acompanho as relações bilaterais há 25 anos, pelo menos, e é lamentável porque, apesar dessa tensão, né, que existe entre o Lula e o Milei, que existiu antes entre o peronista Alberto Fernandes e Jair Bolsonaro, houve uma tentativa, Diego, que realmente foi muito, muito expressiva dos ministérios e do Itamaraty e da chancelaria argentina, onde ainda restam diplomatas de carreira, muito menos do que no Itamaraty, porque um dos objetivos de Milei é reduzir a diplomacia profissional argentina, mas houve esforços e houveram pessoas que tentaram evitar esse desfecho que a gente está vendo hoje, né? Então, nesses últimos anos, apesar da tensão, os dois países negociaram juntos com a União Europeia, né? Alcançaram esse objetivo muito importante do Mercosul, que foi um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Houve também negociações bilaterais em termos de comércio. O comércio entre Brasil e Argentina é muito importante. O Brasil tem superávit na sua balança comercial com a Argentina no ano passado de mais de 5 bilhões de dólares. Então, apesar desse óbvio desentendimento, mal-estar, né, e antipatia, eu diria, de Lula por Milei, de Milei por Lula, porque é recíproco, houve uma tentativa, eu diria, do baixo clero, né, dos ministérios e dos secretários e dos técnicos de manter a relação de pé, apesar dessas desavenças entre os presidentes. E é lamentável que todo esse trabalho tenha ficado de lado, em segundo plano, diante dessa atitude inadmissível na avaliação do governo brasileiro, do presidente argentino em território brasileiro. E hoje eu conversava com uma fonte da Venezuela, enfim, uma fonte que não é nem argentina nem brasileira, uma pessoa de direita, que me dizia: o que Milei fez no Brasil me lembrou o Chaves, né? Essa atitude totalmente, né, que não respeita nenhum tipo de protocolo, nenhum tipo de limite, que vai a outro país e ataca o presidente desse país em seu próprio território. Ou seja, é um modus operandi, né? É um estilo intempestivo que não respeita normas, né? Que é muito parecido ao do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. E eu achei muito interessante um venezuelano de direita me dizendo: me pareceu ver o Chaves, né, nessa declaração do Milei. Minha gente, vamos começar pela convenção de Flávio Bolsonaro, porque esse evento conseguiu realizar uma façanha. Ficou cheio e vazio ao mesmo tempo, cheio de bandeira, música, gritaria e militância, mas vazio de alianças, de presidentes de partidos e de lideranças capazes de mostrar que essa candidatura realmente consegue ultrapassar os muros do bolsonarismo. Ou seja, quase lotou a arena, mas politicamente deu uma boa flopada. A própria imprensa registrou que havia cerca de 500 pessoas, poucos caciques políticos e nenhum vice definido. Partidos importantes do centro-direita ainda evitam embarcar nessa candidatura. E convenhamos, numa eleição presidencial, apoio internacional rende fotografia, mas quem garante tempo de televisão, estrutura nos estados e palanques são os partidos brasileiros. Flávio tentou aparecer como o Bolsonaro moderado, educado, família, paz e amor, mas parece que descobriram que moderação não empolga o núcleo mais radical. Aí ele voltou ao velho roteiro: medo, ameaça e a história de que, caso ele não seja eleito, ninguém mais terá liberdade nas redes sociais. É aquele terrorismo eleitoral básico. Ou vocês votam em mim, ou amanhã acaba a democracia. Curioso, não é? O candidato se apresenta como defensor da liberdade, mas precisa assustar o eleitor para tentar convencê-lo. E nem a família compareceu completamente. Jair Bolsonaro, cumprindo prisão domiciliar, apareceu por meio de uma mensagem produzida com inteligência artificial. Michele Bolsonaro, depois da troca pública de acusações com o enteado, mandou apoio por vídeo, mas não esteve fisicamente no evento. Para compensar as ausências nacionais, trouxeram Javier Milei. E aí o evento, que já estava com dificuldade para parecer uma convenção presidencial, virou quase um espetáculo de insultos internacionais. Milei atacou Lula, criticou o judiciário brasileiro e chamou Alexandre de Moraes de lixo careca, porque não recebeu autorização para visitar Jair Bolsonaro. Veja bem, criticar decisões judiciais é legítimo. O que não é normal é o presidente de outro país entrar em território brasileiro, participar da convenção de um candidato
e atacar ministros do Supremo como se estivesse num programa de auditório descontrolado. O presidente do STF, Edson Fachin, respondeu classificando a declaração como desrespeitosa e incompatível com a civilidade que deve existir nas relações entre os países. O governo brasileiro ainda chamou seu embaixador na Argentina para consultas, mostrando que a provocação ultrapassou o debate eleitoral e virou problema diplomático. No fim, a convenção revelou duas coisas. Flávio Bolsonaro ainda depende demais do sobrenome do pai e de aliados estrangeiros. E Milei mostrou que, quando faltam argumentos, sobra gritaria. Democracia não é herança de família. Campanha eleitoral não pode virar palco para interferência estrangeira. E soberania nacional não é detalhe. O Brasil precisa discutir emprego, saúde, educação, redução das desigualdades e políticas públicas. Não participar de uma competição para descobrir quem consegue fazer o insulto mais barulhento.